E aí, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das Curiosidades, o seu canal de curiosidades aleatórias que geralmente fala sobre alguma coisa qualquer. Então, antes de começar, já deixa o like aí para dar aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E hoje, chegamos com nossa segunda parte sobre países alternativos que vocês deixaram aqui lá no Instagram, tá? Eu selecionei alguns e coloquei aqui. Lembrando, pessoal, que esses países, eles não seguem a nossa linha do tempo, ok? Porque no vídeo anterior ficou o pessoal falando, mas esses países aí, tipo, seria impossível. Todos os países aqui são impossíveis, tá ok? São só sugestões mesmo de vocês, tá ok? Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Império Acreano. Em 2020, após a pandemia do coronavírus, o povo acreano estava sofrendo bastante, já que o presidente do Brasil não ligava muito para o Estado. Então, um revolucionário chamado Pod fez uma revolução e, com um gigantesco levante popular, torna o Acre independente. Com a independência, o imperador Pod assume a liderança do país. Alguns anos depois, a cidade perdida de Eldorado é encontrada por lá. O ouro é tanto que o faz se tornar o país mais rico do mundo. Além disso, hoje é uma potência científica e militar, sendo uma das maiores economias do mundo. Sua religião é o podismo. Federação dos Estados do Sul. Com o início da ditadura de Getúlio Vargas na década de 30, o estado de São Paulo e os estados do Sul se uniram contra o ditador, conseguindo vencer o exército brasileiro em 1937, fazendo com que a região ganhasse independência, conseguindo com isso reconhecimento internacional e crescimento econômico. Entretanto, o relacionamento do país com os demais países vizinhos sempre foi conflituoso, o que fez com que a região declarasse guerra ao Uruguai e à Argentina em 1989. Após vencer a guerra em 1991, o país muda o seu nome para Federação dos Estados do Sul. Hoje, o país possui 95 milhões de habitantes e sua capital é Florianópolis. República Socialista da Rússia. Em 2024, Vladimir Putin deveria sair do poder. Porém, ele dá um golpe de Estado e transforma a Rússia em um Estado socialista autoritário, com o objetivo de restaurar a União Soviética. Entretanto, ele fracassa em meios termos e anexa somente a Bielorrússia, a Mongólia, a Estônia, a Finlândia, a Abcásia e o Cazaquistão. Hoje, ela é a segunda potência mundial, atrás somente da China. Império do Nego Ney. Nas eleições de 2018, surge um candidato estranho chamado Nego Ney, que se candidata para presidente da República, mas ao ver que ninguém o apoiava, resolveu usar seu poder mental para controlar o país. Após ganhar as eleições, ele cria o regime neísta, que começa a conquistar toda a América do Sul, partindo para a África e também a América Central. Aos poucos, vai dominando todo o mundo. Alguns países resistiram a se converter ao neísmo, mas depois de longos 12 anos de conflitos, Nego Ney ganha todas as guerras e faz o mundo todo um único país. E assim, Nego Ney começa o seu reino de desgraça e caos por longos anos. Sua capital é o Maracanã. Império da Arábia. O Império da Arábia surgiu em 2027, quando todos os países da região se uniram para derrotar o seu maior inimigo regional, Israel. Após 7 longos meses de batalha e com a destruição total de Israel, a Arábia finalmente está em paz, sob um único governo. Após 15 anos, o país já era a maior economia do mundo, porém, com o início da Terceira Guerra Mundial, em 2052, o preço do petróleo praticamente zerou, o que destruiu a economia do país. Mesmo hoje estando neutro nessa guerra, ele está pensando em apoiar o Ocidente, contra a África e a Ásia. Sua capital é Dubai. República Democrática do Norte. Em 1922, após o primeiro ciclo da borracha, os estados brasileiros do Norte decidem se separar do Brasil e se tornar um país independente. Com isso, houve uma guerra entre 1922 e 1923, até que o Brasil aceita a independência dos estados do Norte. Hoje, possui 3 capitais, a executiva, que é Manaus, a federativa, que é Belém, e a econômica, que é Rio Branco. Atualmente, é a 8ª maior economia do mundo e possui 3 capitais, a executiva, Manaus, a federativa, Belém e a econômica, Rio Branco. Perúvia. No ano de 2164, o Brasil, em uma manobra militar, decide invadir parte da Amazônia boliviana que detinha reservas de gás natural. Entretanto, o Peru se une com a Bolívia e, com isso,
conseguem fazer as tropas brasileiras recuarem, realizando ataques aéreos em algumas capitais, como Rio Branco, Manaus e Cuiabá. Com isso, acabou anexando parte do Acre, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Hoje, a Perúvia é a maior potência da América Latina, tanto em termos econômicos quanto em científicos e militares. Além disso, é a sexta maior economia do planeta. Sua capital é Sucre, República Popular da Rocinha. Em 2030, após décadas de descaso dos governos federal, estadual e municipal, a favela da Rocinha fecha uma aliança comercial e militar com o governo da Rússia e declara a independência do seu território. As Forças Armadas brasileiras, preocupadas com o dano que uma guerra poderia causar à cidade do Rio, decidem reconhecer a soberania do microestado no Tratado da Gávea em 2031. Seu governo e sistema econômico segue o modelo chinês, com forte controle estatal, porém rica em atividades comerciais. A liberação do jogo, estabelecida na primeira Constituição, promulgada em 2033, fez com que o país enriquecesse rapidamente, levando o mesmo a ser chamado de a Mônaco da América do Sul. Hoje em dia, a Rocinha se recuperou do passado difícil e é um popular destino turístico e de negócios. Seu PIB se aproxima ao PIB da cidade do Rio de Janeiro. Império Ocidental da Angola. A Angola, através de uma revolução monarquista, se tornou um reino e foi conquistando a Zâmbia, o Zimbábue, o Malawi e alguns territórios da República Democrática do Congo, até chegar e dominar completamente Moçambique. Atualmente é a terceira maior economia do mundo, atrás apenas do Império Russo e do Brasil, no qual se encontra em uma guerra fria devido às colônias da Antártida e em Marte. Baixada. Após a suspensão das eleições de 2022, com o auge do desgaste político brasileiro e o enfraquecimento do poder dos governadores, principalmente do estado do Rio de Janeiro, as facções e milícias do Rio se uniram e iniciaram uma série de ataques contra entidades governamentais de todo o estado. As forças militares tentaram intervir, mas se viu impedida quando boa parte dos militares passaram a apoiar a causa. Com a queda dos poderes do Estado e a expulsão dos representantes do governo, o comando declarou a independência de boa parte do que era o Estado do Rio de Janeiro. O exército brasileiro tentou recuperar o território, porém, a Baixada foi logo reconhecida pelos Estados Unidos, China e Inglaterra, que o trataram logo como aliado, ameaçando revidar qualquer agressão do Brasil contra esse novo país. Sua capital é a cidade de Guanabara. República do Saara. Em 2083, com a descoberta de petróleo no Saara, o Egito começa a se expandir e domina a Líbia e o Sudão, formando a República do Saara, também conhecida como Saariana. Esse movimento militar enfurece os países vizinhos que declaram guerra a essa república, porém, todos acabam perdendo. E o último país a cair nessa guerra foi o Marrocos, em 2086, sendo anexado à República do Saara. Suas capitais são Cairo, Casablanca e Trípoli. Reino Norte Italiano. Em 1884, a parte norte da Itália tenta se separar do resto do país, porém não consegue. Com isso, inicia-se uma guerra civil que demora 5 anos, resultando assim na independência do território. Hoje é a quarta maior economia do mundo e a maior economia da Europa. Sua capital é Veneza. República Socialista do Japão. Após a queda do Terceiro Reich na Europa em 1947, os Estados Unidos e a União Soviética invadem o Japão, dividindo o país em dois, com o lado capitalista e o lado comunista. Porém, em 1959, o Japão encontra-se em guerra novamente, o lado comunista contra o lado capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. Entretanto, o Japão capitalista acaba perdendo e sendo anexado pelo Japão comunista. Isso resulta em uma declaração de guerra entre os Estados Unidos e o Japão comunista, que nessa altura possuía um exército extremamente forte. A Guerra do Pacífico começou outra vez e os americanos não conseguiram mais conter o avanço dos japoneses, perdendo o Havaí no Natal de 1960. Os ataques na costa oeste americana começaram semanas depois e em 14 de fevereiro de 1961, os japoneses detonaram bombas atômicas em Nova York, Washington e Chicago, o que fez os Estados Unidos se renderem e hoje boa parte do seu território foi tomado pelos japoneses. Bom pessoal, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí para dar aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Bom, por hoje é só, até a próxima, fui!